agora a gente tem aqui, eu recebo aqui no estúdio, com muito prazer, o jornalista Elton Pacheco, ele mesmo que estava no vídeo aqui agora com a gente, tá? Recebo ele aqui, que vocês viram. Ele trabalha na Embaixada da República da Coreia no Brasil, promovendo essa bolsa, e inclusive me falou que fez todo esse vídeo, gravou tudo de cabeça, porque já sabe todas as informações, que eu achei incrível, que é muita informação, Elton. Babi, antes de eu começar o que você está falando, eu queria agradecer o pessoal de casa que está com a gente desde ontem, comentando nas redes sociais, nesse evento lindo. Eu estou aqui hoje como convidado, mas eu também estou na equipe de produção, então estou acompanhando isso daqui desde o início e está muito lindo, e eu sou muito grato a vocês, toda a equipe da Embaixada é muito grato por vocês estarem conosco aqui hoje. Bom, é isso mesmo, o GKS é um dos temas do meu trabalho no dia a dia, então a gente recebe ali todos os dias na Embaixada perguntas das mais variadas possíveis, algumas são as mesmas perguntas, vocês sabem disso já, mas repetem muito, mas assim, são perguntas muito boas e é sempre importante a gente reforçar o que a gente busca, o que o governo coreano busca num candidato brasileiro para receber uma bolsa de estudos, né? Com certeza, mas antes de eu fazer as minhas próprias perguntas, tem uma questão, assim, que para ir para a Coreia é preciso saber coreano? Sim, e eu vou dizer sim dessa forma porque cada vez mais, Babi, as inscrições que nós recebemos para essa bolsa têm vindo de pessoas que já estudam a língua coreana há muito tempo até. Não é de hoje que a língua coreana começou a se popularizar, justamente por tudo que a gente tem falado aqui nos últimos dias, né? De ontem e hoje. Então, sim, eu diria que sim. E uma novidade para vocês, quem conferiu o edital desse ano do GKS sabe que a partir de 2024, quem apresentar o exame de proficiência, o TOPIK, né, o exame de proficiência da língua coreana, quem apresentar esse certificado vai receber uma porcentagem em cima da nossa avaliação ali. Não dá para dizer qual é essa porcentagem, porque vai depender do seu nível de proficiência. Então, vamos supor que você atingiu o nível máximo ali, que é o TOPIK 6. Então, você vai receber uma pontuação extra. Isso pode te colocar à frente de outros candidatos. Essa é uma novidade, Babi, que o edital desse ano trouxe. Que é o quê? Em 2024, então, você tem aí mais 3 anos para se preparar e estudar a língua coreana. Então, respondendo a sua pergunta claramente, sim, se você quiser estudar para a Coreia e você quer competir por essa bolsa para conquistar a sua, estude a língua coreana. Olha só, já ficou a dica aqui, que Elton está aqui para dar dica. Inclusive, manda suas perguntas aí no chat, que já já eu vou ler todas elas, porque, Elton, eu ainda tenho dúvidas. Eu assisti esse vídeo inteiro aqui e eu fiquei pensando... Você disse no vídeo que as pessoas, elas enviam para a embaixada os documentos, tem que enviar os documentos, tem no edital todas as regras que você precisa seguir, né, dos documentos que você tem que enviar, mas que muita gente manda, por exemplo, documentos originais, tipo o certidão de nascimento original para a embaixada. Gente, nunca façam isso, tá? Nunca enviem documentos originais de vocês para lugar nenhum. Cópia original, você vai, faz uma cópia, você vai no cartório, você certifica aquela cópia, mas nunca mande original. Isso é real mesmo? Real, e principalmente agora na pandemia, Babi, se a pessoa envia um documento original para a gente e a gente não pode devolver porque está escrito lá no edital também, significa que ela vai ter muita mais dificuldade de emitir um novo documento, e ninguém pode ficar sem esses documentos essenciais. É isso mesmo, lá no edital está escrito que você precisa enviar a via original, na verdade, a cópia original. Mas o que acontece? Muitas pessoas esquecem da palavrinha cópia e manda a via original. Então, acaba mandando ali certidão de nascimento, histórico escolar, documentos que ele vai ter uma dificuldade imensa para reemitir, né? E aí elas esquecem também, e aí eu lembro a vocês de casa que querem concorrer por essa bolsa, de que a bolsa ela precisa ser enviada em língua inglesa, a sua inscrição, desculpa, precisa ser enviada em língua inglesa ou em língua coreana. Então, de que adianta enviar a sua certidão de nascimento em língua portuguesa? De nada. Lembre-se que a regra clássica, aquela que você precisa ter em mente aqui, ou você envia em língua coreana, se assim você desejar, ou em língua inglesa. É muito mais comum a gente receber a documentação em inglês. E aí precisa fazer aquela tradução juramentada, que é a forma que a embaixada aceita essa documentação. E assim, os desafios, né? Você recebe uma bolsa e você vai para a Coreia e tudo mais. Você fez tudo isso, você passou por tudo isso, por isso que você tem toda essa, né, sabe falar exatamente sobre toda essa parte. Quais são os maiores desafios que você acha que você enfrentou lá atrás, como estudante, assim? Olha, é claro que a adaptação a uma nova cultura é sempre um grande desafio, né? Muita gente vai para essa bolsa, Babi, muito jovem. O governo coreano ele permite, na verdade ele não dificulta que pessoas que com 17, 18 anos que conquistem essa bolsa. Na verdade isso acontece muito, às vezes até jovens com 16 anos conseguem essa bolsa e os pais ficam super preocupados. Essa, na minha opinião, é
esse é o grande desafio, na verdade, dessa bolsa. Quer dizer, como que você vai aos 16 anos, 17, 18, para o outro lado do mundo, sozinho, tendo que dividir quarto, né? Lá você não tem um apoio exato de outras pessoas, assim, né? Você Não, tem, assim, o apoio da universidade, mas claro. não vai ter ninguém de babá lá, né? Exatamente. Inclusive, esse é um ponto super importante quando você fala nisso, porque eu penso logo em maturidade, sabe, Babi? A gente tenta ali na embaixada perceber o nível de maturidade desse candidato, porque a gente não quer, a verdade é que a gente não quer oferecer essa bolsa para um estudante que vai ou que demonstra sinais de que ele pode desistir dessa bolsa no meio do caminho, porque acaba inviabilizando uma outra pessoa. Então, maturidade, sabe, compromisso, são características que a gente sempre busca identificar nos candidatos. Eu acho que esse seria o grande desafio de um candidato jovem indo estudar do outro lado do mundo. Não, e esse tipo de comprometimento, de maturidade, você vê logo da pessoa que acompanha todas as informações, que lê todo o edital, tudo isso faz parte, né? Eu acho que é um grande demonstrativo para vocês de que a pessoa está realmente muito interessada e está atrás de todas as informações, né? Perfeito, você tocou num ponto-chave, assim, é incrível, porque acho que a forma com que a pessoa lida ao ler um edital em língua inglesa, a forma com que ela se comporta diante daquele edital, diz muito sobre a personalidade dela, Com né? certeza. É claro que a gente avalia por aquilo que ela demonstra na sua inscrição, né? A gente não pode avaliar aquilo por fora. Mas é claro que existem candidatos que são mais safos, eu diria assim, são mais espertos no sentido de, poxa, eu não preciso ter essa informação mastigada dessa forma, né? Eu vou correr atrás da minha informação. E a gente entende lá na embaixada que esse é sim um dos desafios dessa bolsa, né? Quer dizer, se você busca estudar num outro país com um idioma completamente diferente do seu, poxa, eu acho que esse é o momento de você demonstrar também sua independência, Não, sabe? é o mínimo. Lê o edital, gente, para tudo que vocês forem se inscrever, para qualquer, não é só para essa bolsa de estudos, mas para Exato. tudo. Lê o edital sempre é a primeira coisa, a coisa mais importante, né? E assim, você tem algumas experiências legais que você pode compartilhar com a gente da sua época, né? Que você foi como bolsista, no caso? Olha, na verdade eu não cheguei a receber bolsa do governo coreano, mas eu Ok. estive na Coreia sim, e fui intercambista, bolsista em outro país, no Canadá, mas nessa experiência que eu tive no Canadá, e aí eu acho que, São experiências que se claro, encontram, né? exato, são Assim, experiências comuns a todos aqueles que se disponham a ir para um outro país, sim, estudar super claro. jovem. Eu fui com 23 anos, muita gente vai até mais novo, como a gente estava falando. E as experiências é o desafio de você viver sozinho no exterior, de você se cuidar, de você manter boas notas, porque, gente, essa bolsa da Coreia, Babi, ela não só escolhe os candidatos com excelentes notas aqui no Brasil, mas você precisa continuar com esse mesmo desempenho lá na Coreia. Ah, entendi. Então, se você chega lá e você começa a tirar nota baixa, ou só vai pra festa, quer Bolsa saber? Aí vou cancelada. conseguir a bolsa pra ir pra lá, pra ir pra Hongdae. Eu vou pra lá pra ficar bebendo soju e aí tirar notas baixas e tal. Então, sua bolsa pode ser cancelada. Não é uma bolsa 100% certa o tempo todo, Pra né? Rondê e pra Deon também, viu? O pessoal tem que parar de rolezar, como a gente Dá diz. pra ir, contanto que você seja, né, tipo, tenha a responsabilidade de voltar a estudar e tirar notas boas. Aí não tem problema nenhum. Cada um sabe a responsabilidade que tem, né? Sim. Essa bolsa, ela pode ser cancelada por diversas razões. Essa questão da nota, ela é uma realidade, assim, a gente tem que sempre chamar a atenção. É uma bolsa de estudos, a educação na Coreia é uma coisa muito séria. Então você precisa, sim, manter as suas notas sob o risco de ter sua bolsa cancelada. A outra coisa é mau comportamento, né? Isso acho que todas as bolsas têm esse pré-requisito ali, essa proibição. E também o fato de que você precisa, ao final daquele seu primeiro ano como bolsista, obrigatoriamente você precisa passar no exame de proficiência da língua coreana. Você vai ser submetido a uma prova antes de acessar a universidade para a qual você já foi aprovado aqui no Brasil. Então, se você usa o seu primeiro ano, porque você pensa, o meu primeiro ano eu só vou estudar a língua coreana, vai ser mais tranquilo. Não. Se você não passa no teste lá no finalzinho do ano, você precisa voltar para o Brasil. Você pode ter sua bolsa cancelada. Então, assim, Nada está certo, nada né? está certo. E, Babi, eu queria só dizer que, por exemplo, a gente vê toda essa diversão, né? Os K-dramas são maravilhosos, os filmes são maravilhosos, mas estudo é dia a dia, é realidade, é aquela rotina de dedicação e tudo mais. Então, assim,
A Coreia é tudo isso que a gente tem visto aqui, mas é também dedicação, estudo, e a única forma de fazer isso é sentando e estudando, não tem jeito. Não, se tem uma palavra aqui que representa a Coreia, é dedicação, né? É Exatamente. dedicação, é correr atrás das coisas e tudo mais. E olha, a gente tem um monte de pergunta aqui pra você, Elton, já se prepara, porque olha aqui, ó. Mentira, finge que tá Vamos fazendo lá. assim, mas tem muita pergunta de verdade. Pode continuar fazendo as perguntas, tá? Continuem, por favor. E aproveitem também para poder mandar as suas, enfim, suas considerações, as coisas que você tá vendo por aqui, informar talvez a galera, né, que segue vocês nas redes sociais sobre todas essas informações sobre bolsas de estudo na Coreia, usando a hashtag, né, Coreia em Casa. A Mel perguntou o seguinte, Elton, o Topic é obrigatório? Até agora, ele não é obrigatório. A Mel que perguntou, né? Até Isso. agora ele não é obrigatório, Mel, mas, como a gente estava falando aqui no início, a partir de 2024, o candidato que apresentar o Topic, ele recebe uma bonificação, uma pontuação extra ali no momento da seleção. Então, é interessante que você já estude a língua coreana e que você busque essa certificação, porque a partir de 2024 isso pode ser, inclusive, decisivo para você. Ok. E a Júlia Manuel perguntou, embaixada, eu posso fazer a prova de proficiência no Duolingo, a prova do Duolingo? É que aqui na minha região não tem as outras provas. Júlia, infelizmente não são aceitas provas de certificação de aplicativos ou de institutos de línguas que não sejam aqueles que estão contemplados lá no edital. No caso da língua coreana, é só o Topic mesmo. No caso da língua inglesa, tem o IELTS, o TOEFL e o TOEIC. São esses três. Então, assim, são esses que são válidos. Então, infelizmente, a gente, né, existem algumas regras assim que precisam serem muito certas, né, para poder serem seguidas, porque é Claro. muita burocracia, né, Elton, para poder conseguir levar esses estudantes de graça para lá. Bastante, assim. E assim, você não é que você não possa enviar essa certificação de um aplicativo, mas ela não vai fazer diferença ali para casos de empates ou alguma coisa. O edital deixa isso muito claro. É claro que é importante a gente saber que você tem uma certificação que você fala inglês, mas se você chegar àquela segunda fase da seleção, que é quando a gente vai conversar com você, o pessoal fica bem ansioso nessa parte para ver, a gente vai ter como saber se você se comunica em inglês, se você fala direitinho, então é isso. Então, beleza. A Malu Moura perguntou se vocês aceitam o certificado do FCE. FCE? Eu não sei o que é FCE. Produção? O que é FCE? Podemos pesquisar o que é Por FCE. favor. Malu, se você puder dizer pra gente aí, então, exatamente o que é FCE, vai ajudar bastante. A Gil Fernandes, quem fez algum trabalho relacionado à área de interesse na Bolsa tem algum ponto a mais? Por exemplo, se o meu TCC for baseado no que eu quero estudar e aprimorar, conta? Ótima pergunta. E é ótima porque, como eu disse também no início, cada vez mais os applications, as inscrições têm tido uma conexão muito forte entre o que o estudante pesquisa, o que ele vive aqui no Brasil e aquilo que ele quer pesquisar, com o departamento que ele quer pesquisar. Então, as pessoas estão fazendo muito esses links porque potencializa assim, a sua inscrição. Então, é óbvio que se você é da arquitetura, pesquisa alguma coisa sobre Hanok, vamos colocar aí, alguma relação com o Brasil, com a Coreia, é claro que isso vai chamar a atenção do comitê gestor. É melhor uma inscrição amarradinha, tranquila, bem desenhada, do que uma inscrição que o comitê gestor não consegue amarrar os pontos, sabe? Então, tem que ter isso em mente, sim. Olha só, a produção colocou ali pra gente que o FCE é a certificação de Cambridge. Ok, não. Lá no edital está escrito TOEFL, TOEIC e IELTS. Eu não conhecia por essa sigla. Cambridge a gente conhece, mas Sim, por essa sigla eu não conhecia, não. Então fica a resposta, ok? Lara Maria perguntou, para quem quer mestrado, a graduação tem obrigatoriamente que ser o bacharelado ou pode ser uma licenciatura? Pode ser licenciatura, é porque quando... Bom, aí a gente entra num ponto muito importante. O edital, ele é em inglês, porque ele é para todos os países com os quais a Coreia tem relações diplomáticas, né? Alguns países não têm essa divisão entre bacharelado e licenciatura, né? A licenciatura acaba sendo algo que você se especializa depois para ser professor, para docência. Então, acaba que o bachelor, que está escrito lá, acaba sendo geral para todo mundo. Então, não existe diferença. Não existe diferença. Então pode. Pode. Então pode, ok, beleza. Giovana Dália fez um MBA no Brasil, mas que não é considerado mestrado, mas pelo que vi lá fora conta como mestrado. Como coloco na documentação? Ou não coloca. Simples assim. Porque isso pode confundir quando uma vez que chegar na Coreia.
Talvez realmente eles não entendam que o MBA, porque realmente um MBA não é um mestrado, não tem esse vínculo de pesquisa, né? Ele na verdade é algo mais voltado para a vida profissional, não tem essa coisa de pesquisa, né? De objeto, e tudo mais. Então talvez seja melhor você não colocar. Eu, por exemplo, tenho especialização, mas quando eu aplico para bolsas, eu nunca coloco, porque causa uma confusão muito grande nas pessoas de fora. O que é essa especialização? O MBA, a pós-graduação lato sensu, eles logo relacionam com stricto sensu, ou seja, eles pensam que é aquele mestrado tradicional, que é o que você está aplicando. E aí, como a gente sabe, se eles entenderem que você já tem um mestrado e você está aplicando novamente para mestrado, acaba que você é eliminado por causa dessa confusão. Então, talvez seja melhor nem utilizar essa informação. Ok. E a Fran Andrade perguntou se os alunos de curso tecnólogo perdem mesmo a oportunidade de bolsas? Babi, essa pergunta eu diria que é realmente uma das que a gente mais recebe e é uma das mais difíceis de receber. O que eu posso dizer, pesquisando, estudando sobre essa bolsa, é que sim, algumas universidades podem, na verdade, algumas universidades aceitam o tecnólogo, porque elas entendem que é sim um curso superior. O que eu posso dizer é que via embaixada a gente não consegue fazer essa equivalência. Eu tenho percebido muita gente ali, eu acompanho os fóruns, e muita gente dos cursos de tecnólogos, eles falam, eu não consigo aplicar pela embaixada justamente por conta dessa limitação, mas eu conheço alguém que foi aceita via universidade diretamente, porque como o pessoal de casa está acompanhando aí, existem duas formas para se inscrever à Bolsa GKS, conosco, da embaixada, e com a universidade. Então, nesse momento, eu diria que pela embaixada não é possível, por causa da equivalência ali dos 4 anos, né? E o tecnólogo geralmente são 2 anos. Mas pela universidade a gente tem conhecimento, sim, de casos em que estudantes brasileiros, vindos de cursos tecnólogos, conquistaram uma bolsa diretamente com a universidade. Ok. Samai Fernandes da Silva perguntou se a entrevista com a embaixada pode ser feita por videochamada. Na verdade, qual é o nome dela? A Samai. Na verdade, Samai, tem sido assim desde sempre. Não é que pode, é realmente assim. Mesmo antes da pandemia, a embaixada já utilizava, até porque a embaixada está em Brasília, então a gente recebe candidaturas do Brasil inteiro, né? Então, nesse sentido, as entrevistas, para quem chega até essa fase, elas sempre foram remotas. A gente faz Importante. dessa forma. Bacana, bem importante. A Brenda perguntou, será que tem área de medicina veterinária do mestrado? Outra pergunta também que as pessoas ficam sempre muito em dúvida, porque os cursos da área de saúde, eles não são contemplados pela Bolsa, porque, em geral, eles excedem o tempo permitido pela Bolsa, né? Que seriam aí de 4 anos. Então, a gente não orienta, a gente orienta que essas pessoas não apliquem para cursos que são com essa duração superior a 4 anos, exatamente. Mas, se ela fez a sua pesquisa, descobriu que existe uma universidade que está listada ali na lista de universidades que participam do GKS, e o curso, o Departamento de Medicina Veterinária inclui, eu não vejo problemas ela aplicar. E aí, já pegando um gancho dessa pergunta, eu digo que é super importante que vocês de casa, os estudantes que querem essa bolsa, acessem aquele site que eu falei no vídeo do início, que é o studyinkorea.go.kr, porque lá tem um diretório, Babi, em que as pessoas podem fazer essa pesquisa que eu acabei de dizer. Ela pode descobrir se o departamento que ela tem interesse legal. existe em tal universidade que ela também quer e se essa universidade faz parte da Bolsa GKS. Então, isso facilita a vida. Isso é bem bacana, com certeza. Entra lá no site já, porque lá você deve conseguir tirar várias dessas suas dúvidas por lá, né? Verdade. Com certeza. Amanda Araújo perguntou qual que é a rotina de estudos esperada de um candidato a GKS? Rotina. Rotina é aquela rotina de estudar 8 horas por dia, como na Coreia. A rotina de estudo é rotina de estudo. Cada um, na verdade, deve ter a sua, mas o importante, na verdade, é o resultado, né? O que a gente busca, na verdade, não é conhecer a sua rotina, a gente busca conhecer os seus resultados, sabe? Saber o que você tem feito aí para o pessoal que está indo para a graduação, saber o que tem produzido no ensino médio, se é um estudante que tem espírito de liderança, se é aquele estudante que se envolve com os projetos extracurriculares das escolas, né? Aquele estudante que quer fazer iniciação científica, que produziu alguma coisa muito interessante, conta para a gente na sua inscrição, porque isso vai contar muito mais, vai valer muito mais a gente conhecer o que você produziu no ensino médio, o que você produziu na sua graduação, para que a gente possa entender que você é o candidato que a gente procura.
Isso é bacana, porque todo o movimento que você faz no ensino médio e em outras áreas, tudo isso importa no fim das contas, né? Todo esse Bastante, movimento. bastante, né? E hoje em dia as escolas elas estão muito ah, extracurriculares, né? Faz Uhum. muito tempo que a educação deixou de ser aquela coisa engessada, né? Cada vez mais as escolas buscam esse intercâmbio entre áreas, entre instituições, né? Os estudantes são incentivados a pensarem fora da caixinha, e isso é muito legal. Então, coloca isso na inscrição que não vai dar ruim. Com certeza. Nunca é ruim colocar, né, esse Nunca, tipo de detalhe, é bom. nunca. Catarina Gabilão perguntou: uma dúvida é sobre as duas cartas de indicação solicitadas. Uma regra no edital é sobre o candidato não poder ler as cartas enviadas. Se o escritor da carta não souber inglês, como providenciamos? Tradutor. Super simples. É só você pedir para essa pessoa que vai te recomendar, se ela afirmar que não sabe inglês, peça para ela usar um aplicativo de tradução e solicitar que alguém faça a correção ali, ou mesmo que alguém traduza, isso não é tão difícil. O que a gente quer respeitar no edital é que o candidato não tenha acesso a essa carta. E como que a gente sabe disso? Porque essa carta precisa vir selada para a gente. Então, se essa carta estiver com o adesivo ou a cola ali violada, a gente tem como saber que o candidato teve acesso àquela carta. E por que esse candidato não pode ter acesso? Para que não haja violação, né? Para que não haja alteração do que aquilo que foi Essa que escrito. seria a minha pergunta, assim, por que o candidato não pode ler a carta Justamente antes? por isso, para que não haja mudança naquilo que foi escrito, né? E acontece, não na bolsa de GKS, eu particularmente nunca vi, mas conhecendo outras bolsas de estudos, eu sei que isso acontece. Então é uma forma que a Coreia encontrou, essa regra não é só para o Brasil, tá, gente? Essa regra é para todos os países. Então é uma forma que a Coreia encontrou para fazer com que essas cartas cheguem realmente intactas ali. Então é isso, peça ao seu orientador, ao seu professor, quem quer que seja que vai escrever essa carta, para solicitar alguém que fale inglês para dar uma revisada, e aí ele coloca ali no envelope, assina e está tudo certo. Ok, então, lembrando, isso que ele está falando foi muito importante, que essas regras todas, elas não são exclusivas para o Brasil, né? Então, são regras internacionais, são regras aí ditadas pela Coreia, e que é por isso que não tem muito o que fazer, não adianta ligar para a embaixada e falar, poxa, me ajuda nisso e naquilo, é muito difícil, porque essas regras já estão pré-estabelecidas para o mundo todo, né? Babi, exatamente, assim, tem situações em que as pessoas dizem, mas tenho tentado falar com a embaixada e não consigo, é uma dúvida muito importante, e aí acaba que essa dúvida é muito específica, Babi. É uma dúvida muito específica da realidade daquele candidato, quer dizer, ele teve uma reprovação lá no segundo ano, depois ele foi morar fora do Brasil, e aí ficou com um gap ali, com um espaço de notas entre o primeiro ano e o segundo ano, então, quer dizer, sabe, acaba gerando tantas dúvidas específicas que é impossível para a embaixada responder candidato por candidato. Por que é impossível? Porque o edital é um só para todos os países. Então, não adianta, assim, você não precisa deixar de se inscrever se você não tiver aquela sua resposta. Tente entender o edital e verificar como você, que conhece a sua história, conhece o seu histórico escolar, pode ajustar. Quando eu digo ajustar, eu não estou falando para dar um jeitinho não, hein, gente? Eu estou falando para ajustar, tentar entender o edital da melhor forma e enviar a inscrição para a gente. Aí sim, a gente vai conhecer a sua história, vai tentar entender aquilo que você está tentando mostrar para a gente e é isso. É isso, boa. E a gente tem aqui a última pergunta, que é da Maria Eduarda. Eu posso estudar direito na Coreia? Pode, claro. Nós temos candidatos que enviam candidaturas muito interessantes, muito legais. Salvo engano, já teve, talvez antes da minha passagem pela embaixada, já teve estudante que foi aceito em direito internacional. Sim, sim, me recordo perfeitamente. Tem candidatos, sim, de direito internacional e são muito bem-vindos, gente. Então, ó, gente, acabamos com as perguntas por enquanto. Assim, vocês podem continuar comentando as coisas, né, aí no nosso, né, no espaço aqui de mensagens do YouTube, mas você também pode mandar nas redes sociais, conversando. E se você já foi bolsista, ou se você, enfim, tem essas experiências, compartilha com a gente na hashtag, né? É bem bacana a gente conhecer a história de todo mundo. Por favor, a gente gosta muito, sempre compartilha nas redes sociais da Embaixada experiências dos estudantes que lá estão ou que já foram. A gente gosta muito dessa turminha. E falando em estudantes, Pois é, falando em estudantes que falando em estão lá estudante, na Coreia. vocês viram aqui no Festival República da Coreia no ano passado que a gente conheceu a Isabela Canani. A Isabela, Babi, ela foi uma das selecionadas no ano passado em plena pandemia de Covid-21. A Coreia não cancelou a bolsa, não adiou o edital, a gente fez a seleção normalmente em plena pandemia lá, acho que no mês de março, abril, maio, ela já estava selecionada. De repente, ela e outros brasileiros arrumaram as malas e chegaram
na Coreia, em meio àquela loucura toda que foi o ápice da pandemia, o início da pandemia. E aí ela contou no Festival República da Coreia no ano passado como foi essa chegada, né? Essa coisa, parecia filme de guerra, tudo muito, muito delicado, que funcionou muito bem. Agora, esse ano, a Isabela vai contar pra gente como foi produtivo esse primeiro ano que ela passou lá na Coreia, o que ela tem feito e como as coisas mudaram. Vamos chamar o VT então? Solta aí. 1 ano e meio atrás, eu recebi a notícia que viria para a Coreia fazer faculdade pela Bolsa de Estudos GKSU. Para quem não sabe, eu estou morando na Coreia, eu faço faculdade de teatro musical. É uma mudança muito grande, então eu estava super nervosa. Mas mal sabia eu que acabaria vivendo alguns dos melhores momentos da minha vida. Conheci muita gente incrível e talentosa que passei a admirar muito. 그리고 우리를 도와주시고 함께 하신 힘내볼래? 만날 수 있을 거야! 나랑 키스할 사람 어디 있냐 Leila, Leila, Leila. 어제 공부했어. 나보다 잘하네? 잘 먹겠습니다. Enfrentei e venci muitos dos meus medos, como por exemplo apresentações na frente da turma e até mesmo atuar, cantar e dançar em um musical. Participei de projetos interculturais representando o Brasil. 브라질에선 멜레라고 합니다. 카니발이죠. 그 삼바 축제. E até participei de um filme como figurante. Claro que não foi tudo só flores, a começar pelo fato de que eu vim pra cá bem quando a pandemia começou. Então eu tive que me adaptar não apenas a um país diferente, mas a uma realidade que nunca poderia imaginar. Aula de dança. Eu estou dançando de máscara, porque a gente tem que ficar com a máscara. Então, se tu não tiver de máscara, tu não entra no prédio. Era pra eu ensinar uma coreografia minha pra turma na última aula, mas por causa do coronavírus, a última aula foi online. Passei muito frio no inverno e muito calor no verão, mas o bom das estações bem definidas é que a primavera e o outono são muito lindos. Passei bastante perrengue por causa das diferenças culturais e por dificuldades com a língua coreana. Principalmente nessa área artística, essa hierarquia de quem entrou antes, quem entrou depois, é muito importante. E é uma coisa que eu ainda não me acostumei, o seguinte: toda vez que eu vejo algum 선배, algum veterano meu, eu tenho que dar oi. Eu tenho que literalmente 안녕하세요, 안녕하십니까, dar oi. Por quê? Pelo simples fato de que é um veterano, entrou na faculdade antes de mim, então é um ser que eu preciso respeitar. Passei bastante perrengue também por causa do meu curso, com a agenda lotada de ensaios e de aulas, quase sem tempo para comer. Das 11 da manhã até as 3 da tarde. 4 horas seguidas de aula, pegava bem o horário do almoço. Mas também vivi muitas coisas muito legais no meu curso que me fizeram adorar ele e ter certeza que eu escolhi o curso certo para mim. Também consegui alcançar o Topic 6, o nível mais alto no teste de proficiência em coreano. Pude ver alguns dos meus ídolos bem de pertinho. Fiz várias amizades e continuei cultivando minhas amizades do Brasil. Dancei e dancei bastante. Também aprendi a cantar. Quero morar naquele mundo cheio de ar. E aprendi a atuar também. 죄송하지만 말도 안 되는 소리 하고 계시네요. 존경하는 나탈리아. Comi muita comida gostosa e algumas bem diferentonas, como caracol. Provavelmente passei mais tempo nas salas de ensaio da universidade do que em casa, já que a agenda de ensaios do nosso curso é bem cheia e cansativa. Entrei na moda de me transportar de patinete elétrico. Enfim,
Vivi muita coisa boa e tive também muitos momentos difíceis. O primeiro semestre foi muito difícil me adaptar à rotina de faculdade de novo, em uma língua completamente diferente, sendo a única estrangeira na minha turma. Foi um semestre muito solitário. O segundo semestre, comparado com o primeiro, foi assim, infinitas vezes melhor. Enfim, sou muito grata por essa oportunidade de vir para a Coreia estudar na faculdade um curso tão legal que é o curso de teatro musical. Já completei 3 semestres do meu curso, agora faltam só mais 5. Tenho certeza que ainda vou viver muita coisa legal aqui na Coreia. Que lindo o vídeo dela, né? Foi tão legal ver, acompanhar um pouquinho só dela, dessa mudança toda, né? Do começo até agora. E eu achei muito curioso, Elton, que ela faz teatro musical. Pois é. Uma graduação tão diferente, né? Assim que a gente fica imaginando, né? Pois é, não é incrível? É muito Eu incrível. fico parecendo o professor desses meninos, às vezes, sabe? Porque eu fico aqui sorrindo. O Elton muito fica de feliz. paizão, eu vou falar a verdade. A gente assistindo o vídeo, ele ficava assim, olha que incrível. Ela conseguiu tudo isso em apenas um ano. Então, assim, sabe, mas é muito legal isso, né? É porque é muito gratificante você ver aquele candidato que ama tanto a Coreia, sabe? E aí, quando ele consegue fazer uma super inscrição, mostra pra gente as suas habilidades, é aprovado na seleção aqui na embaixada, é aprovado lá pelo NID na Coreia, vai pra Coreia e consegue, em um ano, realizar tudo que essa menina, a Isabela, realizou, realmente a embaixada tem a sensação de que foi dever cumprido, sabe? É esse tipo de estudante que a gente busca, é esse estudante que vai realmente criar pontes, criar laços entre os dois países. E sim, falando sobre o curso dela, teatro musical, né? Tem muita gente que pensa... Eu sou da área de artes, eu entendo, eu acho maneiríssimo, assim, mas é difícil a gente ver esse tipo... Eu acho que difícil... Eu não sei, você falou da... Vocês que trabalham na embaixada, tipo, vocês recebem muitos candidatos para graduações, assim, que sejam um pouco menos comuns? Recebemos sim, Babi. É que as pessoas, às vezes, acham que algumas áreas são privilegiadas em detrimento de outras, mas, na verdade, elas esquecem o elemento eu, né? O capital humano. Né? Quer dizer, quem é você? Por que você quer estudar esse curso na Coreia? Né? Quer dizer, mostre pra gente aquilo que você tem produzido e o que você vai construir na Coreia, que depois, ao retornar ao Brasil, você vai conseguir construir essas pontes que a gente está falando. E teatro musical, inicialmente você pode pensar, mas o que isso vai agregar de valor na relação entre os dois países? Tudo, gente, pelo amor de Deus. Claro. É cultura, né? Ontem, no primeiro dia, a gente viu que um país sem cultura, um país sem arte não tem cultura. E é isso mesmo, né? Com e certeza. eu desejo todo o sucesso do mundo para a Isabela. Ela tem feito um excelente primeiro ano de graduação com a bolsa. E ela é um exemplo para todos os estudantes brasileiros que querem ir à Coreia. E, inclusive, você falou que ela tem um canal no YouTube, né? Que ela tem um canal que ela tá falando sobre o dia a dia dela lá na Coreia, que é bem legal para quem quiser acompanhar. Exatamente. Vocês viram aí no vídeo que ela colocou o endereço ali em cima, né, na legenda. E é isso aí. Ela tem Isabela Kanani. Ela tem muitos seguidores ali. Ela conta o dia a dia. A gente viu aí um resumão, né, Babi, desse primeiro ano que ela passou na Coreia, mas ali tem vários vídeos dela contando sobre o dormitório, sobre os ensaios. Ela coloca muita coisa dos ensaios. Então a Isabela está assistindo a gente agora e eu queria deixar um beijo para ela e agradecer. Beijo, Isabela, e parabéns pelo seu trabalho todo aí na Coreia, né? Incrível. Exatamente. E aí, agora, o que a gente vai fazer, Elton? Olha, a gente viu aí que a Isabela é esse exemplo de Sim. um estudante que está lá na Coreia agora, mas tem gente que já voltou, né, Babi? Porque a bolsa do governo coreano, ela quer que o estudante volte mesmo, quer que ele vá, aprenda com o ensino de excelência aí do governo coreano, das universidades coreanas, e que ele volte para o Brasil para construir esses laços e essas pontes que a gente estava falando. Então, tem uma estudante aqui que foi, voltou, ficou e produziu muita coisa também. E continua produzindo. Pois é, a gente vai chamar agora ao vivo aqui com a gente a Ana Paula Matias, que ela é assistente social, mestre em política social e atua como diretora do Departamento da Primeira Infância no Ministério da Cidadania. Tem vasta experiência em implementação de políticas e programas sociais, tendo inclusive cooperado com órgãos internacionais, como o PAS, Unesco e PNUD. Ela obteve seu mestrado na área de políticas sociais na Universidade Hallin, na Coreia, como bolsista do GKS de 2013 a 2015. A gente fala agora com a Ana. Ana Paula, tá ao vivo?
Alô? Tô aqui, tô escutando vocês. Estava aqui. Oi, me escutam? Oi, Sim, Ana. a gente tá te ouvindo. Oi, Ana. Oi, gente, tudo bem? Como fazem os coreanos? É um prazer imenso. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estava escutando aqui, acompanhando o festival e dá uma saudade muito grande. E como é que foi, assim? Se você puder contar pra gente um pouco dessa experiência de bolsista lá na Coreia, como é que foi pra você? Bom, foi uma experiência, como eu sempre falo, foi uma experiência inusitadíssima e escutar o Elton comentar, falar um pouco dessa questão da maturidade, eu acho que é muito importante porque é um impacto muito grande, né? Desde quando você chega no aeroporto até todo o processo. E foi um processo muito interessante, principalmente, eu acho que o primeiro ano é o ano, acho que é o mais importante, o mais relevante, porque é o ano em que você aprende a língua coreana, se você não sabe, ou você melhora a sua proficiência na língua coreana. E é ali onde eles normalmente chamam de que é não só o momento de aprender o coreano, mas de você aprender a cultura coreana. Então, por isso é que você vai especificamente para o Instituto de Línguas, porque você tem aulas de cultura, você tem aula da música coreana. Infelizmente, eu não pude ver o vídeo da Isabela, mas entendi que é esse momento onde você se integra mesmo à cultura coreana e vê se realmente é o que você quer. Então, foi uma experiência muito impactante para mim ao chegar, porque, do contrário de muitos alunos, eu não tive tempo de estudar para a língua coreana, então eu tive que aprender lá quando eu cheguei. Então, desde o momento em que eu comecei até o final do mestrado, e fazer um mestrado em política social, eu precisei saber, estudar realmente, saber a língua coreana, porque eu tive que ler muitos textos em coreano, tive muitas matérias em coreano. Então foi muito impactante, até porque na universidade onde eu estudei, eu era a única, no momento, né, naquela época, eu era a única. Primeiro que eu fui a única bolsista na época, eu lembro que eram poucas vagas na época, então eu fui a única brasileira. E eu era a única latina e a única brasileira na minha universidade. Então, foi muito difícil tentar mostrar um pouco da minha cultura ali, respeitando a cultura coreana e estando aberta. Então, eu acho que foi uma experiência muito de estar de coração e de mente aberta para aprender e absorver tudo ali. E também para que eles aprendessem, porque o coreano está muito aberto também a aprender um pouco da gente também, né? Eles são muito curiosos com outras culturas. Então, foi uma experiência incrível, assim, né? Desde pessoal, de maturidade, eu cresci muito, como também profissional, assim. Até hoje, muitas coisas do que eu aprendi na Coreia, eu aplico para a minha vida e para o meu trabalho. Tendo um barulho aqui pra gente. Se você puder só afastar um pouquinho ele de você. Obrigada. Tá. Já vai ajudar, ótimo. A minha pergunta seria eu vou segurar assim com a câmera. Tá, obrigada, Ana. Seria justamente isso, assim, as coisas que você aprendeu lá e que você hoje usa aqui no seu trabalho, né? Como que foi isso? Quais são essas coisas? Se você quiser contar um pouquinho pra gente. Bom, a primeira coisa é um pouco o trabalho do coletivo, né? Eu acho que a nossa cultura ocidental é uma cultura muito individualista, e a cultura coreana é uma cultura muito coletivista, né? Então, você aprender a trabalhar em equipe e ter uma visão sistêmica do seu trabalho. Então, por exemplo, entender, um exemplo muito claro é que no primeiro ano da universidade, como você só faz a língua coreana, você acaba tendo que se integrar, e eu queria aprender tudo ali, e entendi que eu não poderia estar, por exemplo, entre estrangeiros, né? Eu teria que estar com os coreanos para poder aprender a língua, entender a cultura. Então, eu entrei nos que eles chamam de clubes, né? Que é muito parecido com os Estados Unidos também, que são grupos específicos de taekwondo, grupos de música, e aí eu fui fazer o kendo.
que é uma arte marcial japonesa adaptada também a uma arte marcial coreana. E aí uma das coisas que eu aprendi que até hoje, né, na minha vida profissional eu uso, eu lembro que todas as vezes que a gente fazia o treinamento, quando uma pessoa estava cansada ali, eles paravam e começavam o treinamento todo novamente. Por exemplo, você fazia polichinelo, né? E aí todo mundo tinha que contar junto e tinha que ter uma sintonia ali. Então, é a mesma coisa que eu vejo no trabalho. Quando eu vejo algumas vezes que na equipe tem uma pessoa que está insatisfeita, eu entendo que aquilo ali vai influenciar muito no trabalho de toda a equipe. Então, eu sempre tento me aproximar dessa pessoa e entender o que está acontecendo para que todo aquele sistema, ou todo o nosso grupo, não caia, né? Exatamente porque existe uma pessoa que está ali desmotivada, que está desanimada, ou que está tendo um problema pessoal, e que isso pode refletir no trabalho de equipe. Então, a Coreia tem muito isso, né? Tanto é que isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é a questão da determinação, assim, de nunca desistir. Se você tem um objetivo a alcançar, os coreanos têm muito isso forte de ir até o final. E aí eles têm aquela expressão que eles falam que é o fighting, que é como assim, lute, né? E na tradução do lute até o fim. Mas esse fighting, ele tem uma força muito grande, porque esse fighting é assim, lute até o final, não desista. Então, tanto é que eu lembro que, principalmente na época das provas, né, as bibliotecas ficam abertas 24 horas, você vê as pessoas estudando, e estudam muito, e aí eu lembro que algumas vezes eu estava cansada, que eu falava, gente, eu não aguento mais, eu não quero mais estudar, eu não quero fazer nada. E aí, assim, um amigo ou uma amiga coreana olhavam para mim e falavam, Ana, fighting. Aí eu, tá bom, fighting, mais uma vez, vamos lá. Então, e isso também me ajuda na minha vida pessoal, de quando eu estou desanimada, eu lembro, fighting, vamos lá, se pode. Isso é muito bacana, pouco né? isso. Maravilha, muito bom. Em outras conversas com a Ana, que é muito próxima da embaixada, a gente já trocou algumas ideias, ela sempre mesmo, Babi, o pessoal de casa, reforça que essa cultura do fazer juntos, né, Ana? Você usa sempre essa expressão quando a gente conversa, né? É muito característica, e que ela realmente trouxe isso para cá. Mas eu queria falar com você, eu e a Babi estávamos aqui falando sobre áreas não convencionais, né? Que são de estudantes que aplicam para o GQS e acabam sendo aprovados. No caso da Isabela, que a gente acabou de ver o VT, é teatro musical. O seu caso também, a sua área não é tão tradicional assim, né? Que é serviço social. Eu queria que você explicasse para a gente como que foi esse retorno ao Brasil com um mestrado em serviço social numa universidade coreana. Quer dizer, como é que você foi recebida no mercado de trabalho, só para o pessoal de casa entender como é que talvez o mercado brasileiro, ou a universidade, recebe um estudante pós-Coreia? Na verdade, não foi tão difícil, tanto é que quando voltei para o Brasil, eu fiquei desempregada, acho que uns 6 meses somente, e comecei a fazer um trabalho que era exatamente de analisar pesquisas no Ministério da Saúde, né? E eu lembro que todas as vezes que eu fazia entrevista de trabalho, as pessoas, a primeira coisa que elas falavam, nossa, você fez um mestrado de política social na Coreia, como é que é isso? Então, para mim, esse voltar foi um reconhecimento de dizer assim, poxa vida, ela fez todo um sacrifício de fazer um mestrado num local que é diferente para nós, de fazer numa outra língua. Então, é uma pessoa que tem habilidades, né, com plasma a mais. Então, assim, eu não tive dificuldade exatamente, e eu tenho uma entrada muito grande, até, por exemplo, para também essas experiências todas em organismos internacionais, a experiência de ter estudado na Coreia ajudou bastante, assim, né, porque é uma das coisas que sempre me perguntavam nas entrevistas, o porquê de ter estudado lá, qual foi a minha experiência, quais foram as dificuldades, e aí ver toda essa superação dessas dificuldades, e ver como é que eu lidei e ainda lidou com isso ajuda muito na volta ao mercado de trabalho, assim. Então, isso me ajudou bastante, essa experiência da volta. E, Ana, você tem alguma dica, você pode dar alguma dica para quem está assistindo a gente que quer tentar uma bolsa, que quer se inscrever para essas bolsas? Você tem alguma dica para esse pessoal?
A dica é sejam autênticos e sinceros, né? Eu lembro que quando eu estava escutando vocês dando as dicas principalmente da documentação, de como fazer e tudo, uma das coisas que eu vejo que a Coreia valoriza até hoje, e eu vi um pouco na fala do Elton, é exatamente essa autenticidade e essa vontade de querer realmente estudar e de estar aberto a aprender. E eu lembro que nós, na época que eu estudei lá, nós formamos um grupo de estudantes exatamente para ajudar os estudantes que chegavam lá na Coreia. E eu sempre falava isso, sempre fazia essa mesma fala para os estudantes que chegavam lá. Estejam abertos. Então, assim, a minha dica é não ir por empolgação, porque eu gosto de K-pop, não sei o quê, eu escutei falar, não, assim, é estar aberto a novas culturas, porque você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar uma cultura que é realmente muito diferente da nossa, e ao mesmo tempo seja você ali, né? Assim, eu nunca deixei de ser eu, desde o momento em que eu escrevi minha carta de apresentação, desde que os professores que apresentaram minhas cartas colocaram. Então, é ser você, ser autêntico e estar aberto ao novo. Eu acho que esse é o mais importante, assim, para quem quer tentar uma bolsa, principalmente na Coreia. Babi e Ana, a gente brinca lá na embaixada que a turma da Ana e as turmas anteriores a ela, né, que foram os veteranos, os primeiros, eles andaram para que a turma de hoje em dia pudessem correr, né? Essas brincadeiras de internet, e é exatamente isso. Quer dizer, eles foram numa época, a turma da Ana, outros brasileiros daquela época um pouquinho antes, eles foram para a Coreia numa época em que não tinha essa infinidade de informações que tem, nem todo esse aparato que esses jovens têm hoje em dia. Desde o preparo, né? Hoje na internet você encontra tudo. Você consegue ver até o dormitório da universidade que você vai morar. Né, Ana? Na época deles era totalmente diferente. Era realmente um escuro, assim. Vou para a Coreia, cheguei e aí tudo novo, né, Ana? Então é isso mesmo. Acho que não poderia definir melhor. Vocês caminharam, né, Babi, para que os outros bolsistas pudessem correr. E a competição tá acirradíssima, viu? Sim, isso que a Ana falou, muito importante, de não ir na empolgação. Do tipo, eu sou fã de K-pop, então é exatamente isso que eu quero, estudar em outro país. Às vezes não é sobre isso, às vezes você quer ir para lá para visitar como turista ou alguma coisa, e talvez o estudo não seja exatamente a sua área ali, né, de atuação em outro país. Então, é para poder talvez diferenciar um pouco isso, e é daí talvez de onde a gente falou sobre a questão de maturidade, né, sobre isso de saber diferenciar. A gente gostar porque a gente é fã, ou a gente gostar porque é algo para nossa carreira, algo que a gente quer seguir, né? Até da questão do dia a dia, né? Quer dizer, você está indo para estudar, né? Você tem metas ali a bater, atingir o seu exame de proficiência ao fim do primeiro ano, manter boas notas para não ter a bolsa cancelada. Então, é uma rotina de estudo, né? É um compromisso que você assume ao receber uma bolsa dessas. E sem desanimar ninguém, tá? Porque isso não é para desanimar, muito pelo contrário, é para mostrar que existem diversas oportunidades super diferentes, como a Ana passou por lá, né? Num curso também que foi diferente. Teatro musical que a gente mostrou da Isabela. Tem realmente muitas coisas bacanas e diferentes que dá para você poder, enfim, fazer ou se aventurar em outro país, e isso é muito importante. Acho que é isso, Ana, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo tempo que você passou aqui pra gente, obrigada pelas suas informações e parabéns por todo o teu trabalho, o trabalho que você realizou lá e o trabalho que você continua realizando aqui, a gente tem muito orgulho de você, muito obrigada. Obrigado, Ana, um grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço, tchau, tchau. Gente. Beijo. Acho que é isso, né? Foi importante, eu adorei ela, incrível. Mas eu tenho um super carinho com os veteranos, tenho um carinho com os novatos, são meus alunos, eu acho.